Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do meu quadro favorito, o Caminhada Milionária, onde eu invisto todos os meses até chegar ao meu primeiro R$ 1.000.000. E antes de eu mostrar a tela para vocês, eu queria reforçar que o intuito desse quadro, dessa playlist, é justamente documentar toda essa jornada. E ao longo dos meses e dos anos, a gente vai estudando e evoluindo juntos. A participação de vocês e os comentários são muito importantes, porque eu consigo entender novos pontos de vista, consigo compartilhar experiências e até mesmo aprender com vocês. Então, caso você também esteja na sua caminhada milionária, deixa aqui nos comentários onde você investe, quanto você já tem e há quanto tempo você já está investindo. E para a gente já começar sem enrolação, eu vou compartilhar a tela aqui do meu Investidor 10, que é o sistema que eu estou usando, a plataforma que eu estou utilizando, para a gente condensar todos esses dados. Primeira coisa que a gente consegue ver aqui é o resultado mês a mês, lembrando que esse verdezinho mais escuro é o quanto a gente aplicou teoricamente, a gente já discutiu isso em vídeos anteriores, e esse mais claro é o resultado que a carteira está dando. E aqui a gente consegue ver os últimos 12 meses. Se a gente altera para cá, desde o início, a gente consegue ver toda a nossa caminhada de degrau em degrau. E assim a gente vai continuar ao longo do tempo. Quando a gente olha o resultado que os fundos imobiliários tiveram, a gente começou a investir lá no comecinho do ano passado, a gente passou pela alta de juros que aconteceu no ano passado e até o começo desse ano, e agora os fundos imobiliários, todo aquele prejuízo começou a ser devolvido, né? Isso é importante. Outro ponto importante, aqui a gente só olha a variação, então a gente não tem a consideração dos proventos, que é o grande ouro dos fundos imobiliários. Então aqui esse dado não é exatamente o que muitas pessoas buscam, que é a rentabilidade, né? Segundo, a gente consegue ver a previdência que a gente tem. Eu comecei investindo R$ 200 por mês, quando mudou o ano, teve o reajuste e a gente começou a investir 209 por conta da inflação. Todos os anos a Previdência sugere que você atualize os aportes pela inflação. E assim nós fizemos. Como é uma previdência de renda fixa, esse é como se fosse uma poupança que a gente vai poupando todos os meses e sempre vai rendendo um pouquinho. Não necessariamente sempre, mas a tendência é que renda sempre um pouquinho de forma positiva, e isso diariamente, isso é muito importante. Lembrando que o foco aqui da Previdência é muito de sucessão, eu vou comentar com vocês aqui um pouquinho mais para frente. Aqui tem uma grande vantagem, se eu deixar por muito tempo, mais de 10 anos, eu pago por menos imposto do que numa renda fixa comum. Além disso, se eu vier a faltar, esse dinheiro não entra no inventário. Então, na verdade, isso aqui é uma ferramenta de proteção para a minha família, que rende muito próximo de uma renda fixa comum. Isso é muito importante. E por fim, a gente vem comprando também um pouquinho dos títulos públicos, principalmente o que a gente tem uma parte pré-fixada. Lembrando que quando os juros aumentaram, a minha ideia foi cada vez travar mais esses juros altos, porque possivelmente lá na frente os juros vão cair e eu já não vou conseguir comprar. Então, grande parte desses tesouros, desses títulos do Tesouro Direto, melhor falando, tem a parte pré-fixada. Isso é muito importante. E tem um pouquinho também de pós-fixado. Por fim, a gente consegue ver como está no momento a distribuição da carteira. Então, a maior parte está em fundos imobiliários e será assim cada vez mais. Um pedacinho em Tesouro Direto. E essa parte aqui de fundos é como o Investidor 10 chama a previdência que a gente tem. Então, cada vez mais ela será diluída. Aqui a gente consegue olhar o resultado individual. A gente pode ver que nos fundos imobiliários, a gente já está muito próximo do nosso preço médio. Os fundos valorizaram na bolsa e a oportunidade de a gente comprar muito barato foi sumindo aos poucos. Claro que ainda tem muita coisa boa, muito barata, porque os juros estão altos. Mas a nossa ideia aqui era ter aproveitado o máximo possível. Quando a gente olha a Previdência, a gente já tem uma rentabilidade bem legal, 18% de rentabilidade ao longo do período, então a gente está conseguindo bater aqui o CDI, isso é muito importante. Aqui no fundo imobiliário, só voltando para mostrar para vocês, se a gente olha a variação, a gente tem um valor. Se a gente olha a rentabilidade que considera os proventos, melhora um pouquinho. Mas claro, a gente comprou, por conta do ticket médio, a gente não tem um resultado tão expressivo. E nem é essa a preocupação. A preocupação é o fluxo mensal de renda que a gente vai aumentando. Por fim, como eu mostrei para vocês, a maior parte do patrimônio que está aqui no Tesouro
ou seja, nos títulos públicos, está pré-fixado. Desses R$ 1.200, a gente tem praticamente aí R$ 1.000 só de título IPCA+, que é aquele que tem uma parte pré-fixada e outra parte corrigindo com a inflação. Isso nos dá um ganho real dos nossos investimentos. Quando a gente, para quem não sabe o que é ganho real, é o que a gente ganha acima da inflação. Porque se você ganhou 10% e a inflação foi de 10%, significa que, na verdade, você não ganhou nada. Você só teve a correção da inflação. Outro ponto importante que eu fiz da última semana para cá, eu reorganizei as metas, estava entendendo um pouco melhor, né? Porque a gente migrou do Kinvo, que era pago, a gente usava o Kinvo Premium, e a gente migrou para o Investidor 10, que é gratuito, e a gente está gostando bastante. Sem surpresa, muito redondinho. Então, o que a gente mexeu da última semana foi justamente as metas. Então, como que eu separei aqui foi que a gente precisa de um grande volume da nossa carteira em renda variável, dando provento, gerando renda para a gente, principalmente porque o meu foco, na verdade, é o investimento em consórcios. Inclusive, se você quiser saber como que se investe em consórcio, eu vou deixar o MCPC aqui na descrição, que é o Manual de Construção de Patrimônio com Consórcio, que é onde realmente é o meu foco e é onde eu mais gosto de investir. Mas os fundos imobiliários têm uma função de proteção. Quanto mais renda eu tiver, mais confortável eu fico para assumir mais cotas de consórcio e pagar mais mensalidade. Essa é a ideia. Por isso que boa parte aqui da carteira está em fundos imobiliários. No futuro, talvez eu tire um pouquinho de fundo imobiliário e compre algum ETF em dólar, alguma coisa nesse sentido, para a gente também ter uma proteção em relação ao câmbio, em relação ao dólar. O fundo de investimento, que é a previdência que a gente tem aqui, ela foi dimensionada com um valor bem pequeno para que ela consiga ser uma proteção. Caso venha a faltar, a ideia é que 90% do patrimônio seja a carteira de investimento e 10% seja a previdência. Porque se eu morrer, a minha esposa vai receber esses 10% sem entrar pelo inventário e ela consegue utilizar esses 10% para pagar o inventário do resto da carteira. Então ela não vai ter que tirar nenhum dinheiro do bolso para ter acesso a toda a nossa carteira de investimento. E a conta é 90% do patrimônio, eu preciso normalmente de 20% para pagar os impostos, advogado e tudo mais. Então, como 90% é o valor total, 45% já é dela, por conta do nosso regime de casamento. Então, por conta disso, ela precisa de cerca de 10% do patrimônio para pagar inventário. Então, essa é a ideia da Previdência. Por isso que a meta é que ela seja diluída. E aí você me pergunta, pô, mas por que está 35%? Simples, a gente começou colocando R$ 200 por mês e quando a gente começou a investir, a gente colocava R$ 500. Então esses 200 representavam um percentual muito alto. Ainda representa, porque a gente está investindo R$ 700 por mês. Mas a cada ano a gente vai aumentando esses aportes e vai diluindo esse percentual da Previdência. E lá na frente, se a gente diluir muito, eu faço aportes pontuais para corrigir toda essa proporção. E por fim, eu sempre vou deixar aqui um pouquinho de tesouro direto, principalmente pensando nessa questão de pré-fixar uma taxa muito boa e assim por diante. Tanto é que aqui tem muito título longo. Então, até a gente conseguir diluir tudo isso, construir uma carteira, possivelmente a gente vai levar um bom tempo. Então, a ideia é ter apenas 15%. E se vocês olharem, 75% está em renda variável e 25% em renda fixa. Isso acontece porque os investimentos em consórcio eles ficam muito mais próximos de uma renda fixa. Porque quando eu contemplo uma carta, ela vai para um fundo de renda fixa e fica rendendo até eu resgatar o dinheiro ou usar para comprar um imóvel. Então, como lá está muito mais posicionado numa renda fixa, aqui eu migro muito mais para uma renda variável e a carteira toda se complementa. E vamos para a segunda tela, que é a questão dos proventos, que é onde eu gosto muito. Se a gente olhar desde o começo, a gente vai ver que a gente vem crescendo cada vez mais os nossos proventos. E uma coisa que eu não achei muito legal, confesso para vocês, quando a gente investe pelo Nubank, que é por onde eu estou investindo, o provento cai direto na conta e ele se mistura. Então é interessante quando a gente tem uma conta separada, acaba não misturando e você consegue realmente evitar o problema de você pegar esse dinheiro que é do provento que você deveria reinvestir nessa fase de acumulação de patrimônio e acaba utilizando esse patrimônio. Então, o que eu tenho feito é, eu tenho anotado o quanto, eu tenho olhado aqui no sistema quanto a gente tem
é ganhado de provento, e eu simplesmente pego o valor que eu tinha que aportar e somo a esse valor aqui. Então, se a gente olhar a média mensal, a gente vem crescendo, e se a gente olhar a média anual, a gente já recebeu muito mais provento do que no ano passado. E se a gente analisar, a gente ainda está no meio do ano. Então, provavelmente, a gente vai ter muito mais do que o dobro do que a gente recebeu no ano passado. E assim por diante. Se esse ano a gente vai receber mais ou menos uns R$ 600, possivelmente no outro ano a gente vai receber R$ 1.300, R$ 1.500. E assim vai virando uma bola de neve a cada ano. Eu recebi alguns comentários, queria explicar um ponto aqui antes da gente finalizar, que eu recebi alguns comentários falando que não faz sentido investir em renda variável agora, porque a renda fixa está pagando muito, principalmente o Tesouro Selic, que é aquele que a gente recebe a taxa da Selic, basicamente. O grande ponto é que se eu coloco todo o meu dinheiro lá na renda fixa, no tesouro pós-fixado, que é o Tesouro Selic, ou na caixinha do Nubank, alguma coisa nesse sentido, a hora que os juros começarem a cair, naturalmente, as ações, os fundos imobiliários, todos os outros ativos, até os imóveis, vão ficando mais caros. Porque as pessoas vão começar a tirar esse dinheiro daqui e tentar alocar em outro lugar. E o grande problema é o seguinte: a hora que eu for comprar esses outros ativos, vão estar muito mais caros. Por isso que a lógica é um pouco contrária. Eu compro esses ativos quando eles estão muito mais baratos, porque eles vão me dar receita por muito mais tempo e eu não vou sofrer num período de juros baixos. Quando tiverem juros baixos e os ativos estiverem muito mais caros, aí sim eu seguro de comprá-los, porque eles vão estar caros, e eu penso em outras formas de investimento. Essa é a grande ideia. Por isso que se você deixa para comprar quando os juros caem, você provavelmente paga mais caro. E aí, quando os juros sobem, sua carteira despenca. Então você fica levando porrada de tudo que é lado. Por isso que não faz muito sentido, na minha visão. Então, puxando esse ponto, vocês vão perceber que esse mês eu investi R$ 200 da Previdência, R$ 500 para completar os R$ 700 de aporte que eu fiz, mais R$ 50 e mais R$ 120. Eu percebi que eu tinha comprado um título errado. Eu comprei um IPCA com juros semestrais, que é aquele que paga semestralmente os juros. Eu não queria esse título. Então, como vocês conseguem ver no print aqui, eu fiz a venda no meio do caminho e por isso que esse mês eu acabei investindo R$ 870 ao todo. E o que eu comprei esse mês foi mais título pré-fixado, com inflação, previdência e mais fundo imobiliário, para que a gente consiga cada vez avançar mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.